Olá, turma de logística, tudo bem com vocês? Ok? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos dar continuidade às nossas aulas de gestão da cadeia de suprimentos. E hoje eu separei um tema aqui que eu entendo que é um dos temas mais importantes da logística na atualidade. É uma área de logística recentemente, né? Ela tem aí por volta de uns 20 anos, mais ou menos, que ela já está digamos, sendo aplicada e mais com uma forma assim mais direta pelas empresas, que se trata da logística reversa. Então, pessoal, a logística reversa, como eu disse, é uma das áreas da logística, né, que eu entendo que, assim como a área de logística internacional, são os dois grandes nichos profissionais dentro da área de logística, né? Não que todos os demais não tenham importância, muito pelo contrário, mas eu entendo que a logística internacional e a logística reversa, elas são dois segmentos aí que dá para o profissional que atua nessas áreas um valor maior com relação aos outros, né? Porque são áreas distintas, assim, de grande importância estratégica para a empresa, que pode trazer um grande benefício em termos de redução de custos e visibilidade mercadológica, né? A gente vai estudar um pouquinho aqui a logística reversa. Eu acho que até que vocês já tiveram essa matéria com outro professor, ou se vocês não tiveram, vocês vão ter, mas de qualquer forma é sempre bom lembrar, né, um pouquinho da logística reversa com uma outra visão, tá certo? Dentro da gestão da cadeia de suprimentos, né, ela faz parte exatamente do retorno, né? Vamos falar daquilo que eventualmente foi produzido, foi consumido ou mesmo utilizado como embalagens. E hoje, através de legislações ambientais e tudo mais, as empresas são obrigadas, né, a dar a destinação correta ou atuar de forma a reciclar os itens, os produtos que elas são produzidos, tá certo? Vamos evoluir aqui, a gente vai entender melhor um pouquinho da logística reversa, tá certo? Bom, então o que é a logística reversa, né? Então, uma definição clássica, né? A logística reversa é a área da logística empresarial que tem a preocupação com os aspectos logísticos do retorno ao ciclo de negócios ou produtivo de embalagens, bens de pós-venda ou pós-consumo, agregando-lhes valores de diversas naturezas, econômico, ecológico, legal, logístico, entre outros, né? Então, a logística reversa ela vai se distinguir da área da logística, onde ela vai dar, né? Ela vai se preocupar, ela vai se ocupar do retorno ao ciclo produtivo, ao ciclo de negócio desses itens, né? A gente vai dar uma olhadinha em cada um aqui, o que significa uma logística reversa de pós-venda, uma logística reversa de pós-consumo e também a logística reversa de embalagens, tá certo? Bom, antes, porém, a gente vai dar uma olhadinha aí, como é que era, né, o perfil do consumidor, né, e como é que ele está se alterando, como é que ele mudou frente à logística reversa, frente a essa parte de cultura ambientalista, né? Você tem aí a cultura do consumo, que é comprar, usar e dispor, né? Então, ou seja, você consome, consome, mas por outro lado, né, existe essa cultura ambientalista que ela prega exatamente o contrário, né? Em vez de você comprar, você tem que reduzir essas compras. Em vez de você usar, você tem que reusar, né? E reciclar aquilo que for possível, né? Então, isso vai ser o foco, né, do novo cliente consumidor do mercado, né? E, obviamente, essa tendência mais ambientalista, ela provoca alterações também nas legislações ambientais, né? Onde se torna obrigatório, eventualmente, as empresas disporem do produto de forma legal, ou seja, de forma consciente, respeitando o meio ambiente, né? Todas as partes de legislação. Isso vai afetar diretamente a cadeia produtiva. Então, essa aí, digamos, é uma tendência da mudança da cultura de pós-consumo, desculpa, a cultura do consumo para uma cultura ambientalista, né? E a logística reversa ela vai ser usada como uma ferramenta nessa mudança, né? Nessa utilização, reutilização ou sua redução, reciclagem de itens que são consumidos.
né? E por que ela se torna importante, né, para as empresas, a logística reversa? As mercadorias devolvidas oferecem oportunidades para recuperação do valor, bem como economias de custo em potencial. O objetivo estratégico econômico ou de agregação do valor monetário é mais evidente na implementação da logística reversa, na empresa tendo como fator dominante a competitividade e o ecológico. Lógico, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Uma frase minha aí que eu já disse, que não existe bonzinho no mundo corporativo. As empresas, elas vão, obviamente, olhar para o lado delas, visando lucro, visando redução de custo, visando ampliar o mercado. Então, elas perceberam que com a logística reversa, elas podiam conseguir essas três coisas, né? Aumentar o seu lucro, diminuir seus custos e ainda por cima agregar valor na parte mercadológica, né? Se mostrando para o mercado como uma empresa consciente, uma empresa que respeita o meio ambiente e tudo mais, né? Então, obviamente, ela não faz isso porque ela é boazinha, não. Ela faz isso para exatamente ela ter essa vantagem aí mercadológica, né? De redução de custos ou mesmo de aumentar o seu lucro. Lógico que por tabela vem a preservação do meio ambiente, mas não é só pelo meio ambiente, não. Isso vocês tenham certeza absoluta, ok? Bom, e aí a logística reversa, né, ela vai relacionar com os seguintes aspectos. Primeiro, né, então, obviamente, ela vai interagir. Quando você aplica a logística reversa, ou uma empresa aplica a logística reversa, ela vai ter, né, algumas vantagens e ela vai se relacionar diretamente, como a proteção ao meio ambiente, uma vez que há o aumento de reciclagem e reutilização de produtos, havendo uma diminuição de resíduos, né? Uma diminuição dos custos, né? Retorno do material ao ciclo produtivo, esse material que volta para o ciclo, ele pode ser utilizado até como matéria-prima, né? Você recicla ele dentro do processo, jogando ele até para você formar um outro produto. Vou dar um exemplo, indústria de vidro, né? A indústria de vidro, ela fabrica vidro e o vidro é 100% reciclado. Então, ao invés dela utilizar a matéria-prima básica, seria areia silicada, ela vai pegar o próprio vidro que ela produziu, jogar de novo lá no forno e vai voltar ao processo produtivo. Isso faz com que ela tenha uma economia, né, na compra da matéria-prima e, consequentemente, ela está eliminando aquele produto do meio ambiente, tá certo? E diminuindo seus custos. Vai ter também melhoria da imagem da empresa perante o mercado. Empresas ambientalmente responsáveis representam uma forte publicidade positiva. Então, quem não se lembra da Natura, né, fazendo propaganda de respeito ao meio ambiente, produção inteligente, ou seja, a diminuição de embalagens ou reciclagem das embalagens, né, o reaproveitamento das suas embalagens. Os próprios bancos acabaram com a impressão de extratos, né? Antigamente você recebia a fatura pelo banco, papel, né? Vinha pelo correio. Hoje, com a tecnologia de informática, você tem hoje tudo digital, não há necessidade mais de gerar tanto papel, não é verdade? Então, as empresas utilizam essa melhoria para agregar valor para a sua imagem, tá certo? Relação custo-benefício vantajosa, apesar dos custos com a estruturação de uma logística reversa, os benefícios são positivos. Lógico, quando você vai implantar uma logística reversa, você vai também ter custos para implantar uma área na sua empresa que vai se ocupar disso. Porém, os retornos que elas vai te trazer vai ser maior do que aquilo que você vai investir para implantar, né? Aumento significativo dos lucros da empresa, uma vez bem estruturada, a prática de reutilização de materiais acarreta na redução de custos de compra de matéria-prima, aquilo que eu falei lá em cima no exemplo do vidro. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, aqui então eu estava falando, quando um produto chega no seu final do seu uso, a gente classifica ele como logística de pós-consumo. Então, o seu objetivo estratégico é agregar valor ao produto descartado por ter atingido o fim de sua vida útil por resíduos industriais. Então, eu vou dar um exemplo, os pneus, por exemplo. Você utiliza o pneu, né? As empresas produzem pneu, você comprou, pôs lá no seu carro, utilizou 2, 3 anos, o pneu gastou. Você não tem como mais utilizar aquele produto. Aí
você é obrigado a trocar os pneus. E aquele pneu que você tirou, onde vai? Né? Então, nesse caso aí, se caracteriza como uma logística reversa pós-consumo. As empresas vão recolher aquele pneu e vão dar o destino correto, né? Ou eles vão reciclar, vão utilizar a matéria-prima, vão utilizar aquele produto para outras finalidades. Mas ele já acabou, né? Então, sua vida útil já se chegou ao fim. Então, não tem mais como você utilizar. Né? Ou até o produto ficar obsoleto, por exemplo. Você comprou um celular, usou ele 2 anos, 3 anos, depois o seu celular, às vezes até parou de funcionar porque não aguentava mais as atualizações, né? Você é obrigado a trocar. Então, isso a gente chama de logística reversa de pós-consumo. E tem, por último, a logística reversa de embalagens, né? O seu objetivo estratégico é utilizar as embalagens retornáveis, né? Reutilizáveis ou de múltiplas viagens, tendo em vista que o total de resíduos aumenta a cada ano, né? Causando impacto negativo ao meio ambiente. Então, aqui, a logística de reversa de embalagens também ela é muito importante, porque se você puder reutilizar a embalagem que você, do seu produto, né? Uma própria, é o caso das garrafas de vidro, por exemplo, você pode utilizar elas, refrigerantes e tudo mais, cervejas, né? Agora, quando ela não tem mais utilização, então sua reciclagem de uma outra forma, por exemplo, garrafas PETs. Garrafas PETs você pode utilizar o material plástico para outras coisas. Eu vi empresas que fazem até camisetas com a matéria-prima da garrafa PET, né? Misturando lá com outras fibras, ela pode fazer até roupas, não é verdade? Então aí já é um pouco diferente dos outros dois de cima, porque nós estamos falando de embalagens recicláveis. Tá certo, pessoal? Bom, e aí nós temos, olha lá, alguns exemplos, né? Por que ocorre a logística reversa na pós-vendas, né? Então vamos lá, quais são os motivos, né? Você pode ter erros de expedição, então eventualmente você mandou um produto para um lugar errado, né? Produtos consignados, ou seja, que você mandou uma quantidade X para um mercado, por exemplo, ficou lá um tempo, aquilo que não foi consumido, o mercado devolve, né? Então só vai faturar aquilo que foi consumido. Então o saldo que ficou, você vai ter que botar para o seu processo. Excesso de estoque, né? Também, isso é um caso que ficou muito material, você tem que devolver. Giro baixo, produtos sazonais, né, que seriam produtos de época, que eventualmente não foram vendidos, né, no caso aí de ovos de Páscoa, panetone, produtos natalinos, né, aquilo que é possível voltar, né. Produtos defeituosos, recall de produtos, então isso quem faz isso muito são as empresas automobilísticas, né, que chama os proprietários dos veículos para fazer uma manutenção que eventualmente de um produto que saiu com defeito de fabricação, tá certo? Validade expirada e os danificados no trânsito até a origem, do destino, né? Da origem até o destino. E aí o que a gente pode fazer com esses produtos? Você pode usar ele no mercado primário, vender ele como sucata e tudo mais, conserto, remanufatura, né? Mercado secundário, que seria também o que a gente chama de brechó, aquelas coisas que você pode vender materiais usados, né? Doação em caridade, desmanche, remanufatura, reciclagem, disposição final. Disposição final entenda-se quando ele vai para o aterro mesmo, não tem mais o que fazer com ele, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia aí de alguns itens do retorno pós-venda, né? Então, você tem lá, olha, o setor, né, editorial, revistas, é um dos grandes de retorno pós-venda, né? Então, mais de 50% de tudo que era produzido voltava, né? É que hoje em dia também, pessoal, praticamente as revistas, jornais e tudo mais, eles estão deixando de ser impressas, né? Porque você hoje tem o meio digital, né? A internet, os aplicativos, os sites, onde você pode ler, né? Então, praticamente, essa produção de revistas, de jornais, ela está diminuindo a cada dia, né? Então, é muito difícil você comprar uma revista, né? Uma revista impressa. Normalmente você faz assinaturas em sites onde você lê as notícias ali. O setor editorial de livros também,
setor de distribuição de livros, distribuição de produtos eletrônicos. Então, olha a porcentagem de cada um desses produtos que volta, né, no pós-venda. Fabricação de computadores, fabricação de CD-ROMs, que nem existe mais praticamente, e peças automotivas, né? Então, cada um tem um percentual de venda, de retorno aí do pós-venda. E o pós-consumo, que é aquele que eu falei quando já chega a consumir totalmente o produto, né? Então, ele vai ter que ser reciclado ou descartado. Então, a gente pode ter lá os motivos: fim de utilidade do primeiro utilizador, salvados, são produtos que eventualmente foram danificados, né? Carros batidos que depois foram recuperados, fim da vida útil, os componentes, resíduos industriais. Destino dos produtos: o mercado secundário também, de revenda, a remanufatura, um desmanche, um reciclável, aterro sanitário e, por último, também incineração. Tem produtos que não tem mais o que fazer, são incinerados, né? É o caso, por exemplo, de itens médicos, seringas, agulhas, né? Isso você não joga fora, você descarta e depois isso vai ser incinerado. Não tem como reutilizar esses itens, não é verdade? Reaproveitamento do pós-consumo. Então, vamos lá. 80% dos materiais do automóvel são reaproveitados. Então, o automóvel praticamente quase que é reciclado 100%, né? 80% das baterias do automóvel são recicláveis. De 60% a 80% de latas de alumínio. Eu diria que está até mais esse percentual hoje, acima de 90%. 50% de ferro e aço também são recicláveis. 30% de alumínio, 30% a 60% de papéis e 15% dos plásticos, né? Então, eventualmente, dependendo do item, esses percentuais aumentam aqui ou diminuem um pouquinho, né? E como é que você vai implantar, né, projetar um sistema de logística reversa, né? Então, obviamente, você tem algumas etapas que tem que seguir para que você possa implantar um sistema de logística reversa na sua empresa, né? Então, vamos lá. Ó, primeiro você tem que determinar quais são os objetivos que você tem que atingir, né? Então, o que você quer, né, exatamente atingir com a implantação da logística reversa? Qual que é a definição do escopo, daquilo que você vai reciclar, ou daquilo que você vai reaproveitar, ou voltar ao processo produtivo? Qual vai ser a sequência das atividades? Vai ter que elaborar um orçamento para que você possa também implantar essa logística reversa na sua empresa. Planejamento dos recursos, o planejamento de etapas, um cronograma e um mapeamento de riscos, né? Então, isso tudo são etapas que você faz antes de implantar a logística reversa, né? Eu acho que é importante aí você definir aquilo que você quer, né? E depois buscar os outros pontos aqui. Tá certo, pessoal? Né? Então, vamos lá. Ó. Quais são os resultados, né, obtidos pela logística reversa após você ter uma implantação da mesma, né? Você pode ter lá um reaproveitamento dos componentes, né, um reaproveitamento dos materiais, um incentivo a novas aquisições, exercício de responsabilidade ambiental, obediência à lei. Você pode ter, como resultado, liberação da área de loja no varejo, redistribuição de mercadorias, recaptura de valor de ativos, fidelização de clientes, né? Uma vez que você vamos falar, é amigo do meio ambiente, você pode ter um nicho de clientes que são fiéis a isso, obediência à lei, né? E um feedback de qualidade naquilo que você tem. Então, tem uma cadeia direta de pós-venda e pós-consumo, né? Onde vai te gerar competitividade, um retorno financeiro e uma melhora da imagem corporativa da sua empresa. Tá certo, pessoal? Bom, e também, né, nem tudo são rosas, né? Então, às vezes, você tem algumas dificuldades também, né, nessa implantação e pelo fato de gerar esse retorno, né? Então, quais são os problemas que podem ocorrer? Ó, a quantidade de produtos que retorna maior que a produzida, né? Então, veja aí um problema que você não teria nem espaço para estocar isso, né? Os produtos retornáveis ocupam um espaço de armazém, o que gera custos, principalmente se a quantidade for grande, aquilo que está relacionado ao primeiro item aí. Então, imagina que você tem que dispor de uma área na sua empresa onde você vai armazenar esses resíduos, né, ou esses produtos que voltam, né?
Retornos não identificados ou desautorizados. Embalagem de plástico, quando retornam, pode ser acompanhada de outros materiais que precisam ser separados antes da reciclagem. Então, eventualmente, uma embalagem que vai ser reciclada, às vezes o cara utilizou algum outro produto na própria embalagem que não tem mais como você utilizar, né? Então, aí você tem que fazer uma seleção, uma separação disso. E isso implica, obviamente, em ter gente, ter máquinas, equipamentos para fazer essa separação. Custo total do custo reverso é desconhecido e difícil avaliação, principalmente no seu curso final. Custo total, desculpa. Então, quando você tem, obviamente, essa logística reversa, você vai ter um custo, né? Então, e esse custo, às vezes, ele é de difícil avaliação, né? Principalmente porque a quantidade que volta, né, ela não é tão conhecida assim. Além do custo do transporte, né, que é o mesmo para entregar e buscar o produto. Então, imagina, se você entregou um produto, você vai ter que retirar lá no cliente, por um defeito ou outro, você vai ter que pagar um outro frete. Então, aí também já implica em mais um custo adicional de frete com relação a essa parte, né? Então, como falo, que nem tudo é rosas, né? Nem tudo é mil maravilhas, sempre tem alguma dificuldade também. E por fim, pessoal, né, a gente tem aí alguns itens, né, que a gente pode aplicar a logística reversa, né? Então, os materiais mais fáceis. Você tem garrafas de vidro de cerveja, refrigerantes médios, revistas de jornais velhos, ovos de Páscoa não vendidos, que isso é difícil, né? Normalmente não sobra nenhum lá. Os caras levam até os que estão quebrados, não é verdade? Material de venda sazonal, então, eventualmente, aí você tem itens natalinos ou carnaval, fantasias, né? Então, eventualmente você tem que retornar. Aparelhos depilatórios, baterias de celulares, lâmpadas de mercúrio, né? Então, latas de alumínio, reciclagem, garrafas plásticas, peças de computador e eletroeletrônicos. Então, assim, esses são alguns exemplos que existem, né, que você pode fazer a logística reversa. Óbvio que vai depender muito dos produtos, né, que você tá consumindo. Todos esses aí, eles são passíveis de retorno, né? Você vai reaproveitar os materiais ou mesmo até as matérias-primas que compõem cada um deles. Tá certo, pessoal? Bom, então, por hoje é só. Eu queria agregar essa matéria aí, esse tema na nossa aula, porque ela faz parte da gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, quando eu falo cadeia de suprimentos, ela está envolvendo também aí esse retorno da logística reversa, né? Seria o final, tá certo? E assim, a gente está chegando, pessoal, à reta final do nosso curso, tá? Da nossa disciplina. Então, depois dessa aula aqui, eu vou ter, acho que se eu não me engano, mais 3 aulas antes da nossa prova, tá certo? Então, eu gostaria que vocês se dedicassem, respondessem todas as atividades. Essa aqui vai valer nota, né? Vai valer meio ponto aí para poder agregar na média final de vocês. E assim, estejam sempre atentos lá nas publicações, né? E responder as atividades aí dentro do prazo. Tá bom, pessoal? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp, no e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Tá bom? Então tá, pessoal. Por enquanto é só. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção aí. Até a nossa próxima aula. Tá bem? Tchau, tchau.